Em um deserto árido, Melquisedeque aparece, vestindo robes dourados e azuis. Ele segura um cálice de prata e um pão sagrado. As areias finas refletem a luz do sol poente, revelando a antiga cidade de Salém com suas muralhas de pedra robustas. O vento suave traz consigo a sensação de algo sagrado. Melquisedeque ergue o cálice em um gesto de honra a Deus. Os habitantes de Salém observam respeitosamente, conscientes do poder espiritual que emana desse encontro sagrado. Melquisedeque, como rei e sacerdote, prepara-se para um diálogo divino, prontos para receber a promessa de Deus. O coração dos presentes palpita com expectativa, enquanto a história da fé humana está prestes a ser moldada por esse encontro. Abraão, com armadura de couro e olhar resoluto, se ajoelha diante de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Melquisedeque ergue o cálice e o pão, símbolo da aliança entre Deus e seu povo, enquanto os soldados observam em silêncio. As vestes de Melquisedeque brilham ao sol poente, refletindo a honra de seu papel como rei e sacerdote. Abraão olha para Melquisedeque, buscando orientação espiritual após suas batalhas e conquistas. A atmosfera é carregada de expectativa, o eco de promessas ancestrais ressoa no vale. Melquisedeque, com voz firme, pronuncia bênçãos sobre Abraão, reafirmando a aliança divina. O ar se enche da pressão do momento, enquanto as palavras sagradas tocam profundamente o coração de Abraão. Abraão, fortalecido, levanta-se, decidido a cumprir as promessas de Deus em sua vida. Melquisedeque, com um olhar de aprovação, observa a transformação em Abraão, um novo líder em sua fé. Como um símbolo da nova aliança, Abraão promete dedicar suas conquistas a Deus, um ato de fé profunda. A cena se desenrola em um clima de reverência e transformação, marcando o início de uma nova era. Com o pôr do sol como testemunha, Abraão se afasta, carregando a luz da esperança e da obediência divina. Abraão, agora impregnado de uma luz renovada, observa Melquisedeque com um olhar de reverência e gratidão. Melquisedeque, com seu semblante sereno, abre as mãos e apresenta o pão e o vinho como símbolos de aliança. O aroma do pão fresco se mistura ao cheiro da terra, enquanto a luz do sol brilha intensamente sobre eles. Abraão, em sua mente, reflete sobre a promessa de ser pai de muitas nações, um teste de fé profundo. A tensão entre a dúvida e a certeza brilha em seus olhos, uma luta interna pela fé em Deus. Melquisedeque, percebendo a angústia de Abraão, aproxima-se e fala palavras de encorajamento. Não temas, Abraão, Deus está contigo e seu plano se cumprirá, afirma Melquisedeque com firmeza. Abraão, encorajado, aceita os símbolos da aliança e quebra o pão com gratidão. O som do pão se quebrando ecoa na solidão do deserto, um sinal de novas alianças e promessas. Com cada mordida, Abraão sente a presença de Deus como nunca antes, um conforto divino. Melquisedeque, ao seu lado, erguendo o cálice de vinho, convida Abraão a beber a aliança eterna. As folhas das árvores ao redor sussurram em harmonia, como se a natureza celebrasse aquele pacto. Abraão ergue seu cálice, olhos fechados, permitindo que a promessa de Deus penetre em seu coração. A atmosfera densa de expectativas se torna palpável, enquanto desvios de dúvidas ainda pairam no ar. Melquisedeque, percebendo o silêncio de Abraão, compartilha uma profunda revelação. A aliança que fazemos aqui diante de Deus mudará seu destino para sempre, diz ele solenemente. As palavras ecoam na mente de Abraão, causando uma onda de determinação a surgir em seu coração. Ele se levanta, a areia sob seus pés sente um novo propósito enquanto respira profundamente. A natureza ainda observa, como se aguardasse a resposta de Abraão, que ecoará por gerações. Com coragem, Abraão declara: sim, Senhor, estarei à altura da sua promessa. Melquisedeque sorri, percebendo que a fé de Abraão já estava começando a se fortalecer. Ambos, unidos numa aliança de fé, prometem seguir adiante na jornada de Deus. O pôr do sol pinta o céu com cores vivas, selando a nova aliança entre eles e Deus. Com a luz do dia se apagando, eles partem juntos, o destino de Abraão agora iluminado pela promessa. As sombras da noite caem sobre a terra. Abraão e Melquisedeque caminham em silêncio, a edificação da aliança ainda ressoando em seus corações. Melquisedeque quebrou o silêncio, falando com autoridade, lembrando a Abraão da promessa divina gravada em sua alma desde a chamada. As palavras de Melquisedeque reverberaram como ecos de profecia, revelando que ele era um mediador entre o céu e a terra, um sinal claro da esperança. Ao se aproximarem de um altar de pedras, Abraão sentiu um peso em seu coração, a responsabilidade de sua fé agora emaranhada na história da salvação. Enquanto preparavam o altar, Abraão se lembrou das balanças de sua fé, pesando suas dúvidas e incertezas contra a sólida promessa de Deus. É através da obediência, Melquisedeque declarou, que conhecerás a plenitude da promessa. A confiança em Deus te guiará pelo caminho.
As estrelas começaram a brilhar no céu como testemunhas daquela aliança. Era um lembrete da enorme responsabilidade de se crer nas promessas. A noite avançava e o vento suave trazia murmúrios da terra. A decisão de Abraão estava prestes a moldar não apenas a sua vida, mas de muitos. Com um peso silencioso, Abraão olhou para Melquisedeque, a convicção agora preenchendo seu espírito. Era hora de afirmar sua promessa diante de Deus. O processo de sacrificar começou, um ato que simbolizava a entrega total a Deus, um passo profundo na jornada de fé que mudaria a história. Enquanto a fogueira começava a arder, a presença de Deus parecia pairar no ar, um lembrete da conexão eterna entre o homem e o divino. E assim, diante de todos os céus, Abraão fez sua declaração de fé. Ele sabia que este ato selaria não apenas seu destino, mas o da humanidade. E assim Abraão, fortalecendo sua fé, levanta-se sob a luz das estrelas, sentindo a presença divina ao seu redor. A voz de Melquisedeque ressoa com firmeza. Abraão, tua fé será o alicerce de uma grande nação. Abraão, tocado pela mensagem, percebe que a aliança vai além de si mesmo, conectando gerações futuras. Ele se ajoelha, agradecendo a Deus, a certeza em seu coração fervendo como uma chama viva. Melquisedeque observa, seu olhar repleto de esperança, sabendo que a semente da promessa foi plantada. Assim, a história de Abraão se entrelaça com a divina, chamando todos à fé e à transformação.